Olá, eu sou o professor Thiago. Hoje eu vou ler com vocês um exercício da Unicamp de Química, que nos diz enunciado: com a intenção de proteger o motorista e o passageiro de lesões corporais mais graves, em muitos países já é obrigatório em automóveis o dispositivo chamado de airbag. Em caso de acidente, um microprocessador desencadeia uma série de reações químicas que liberam uma certa quantidade de nitrogênio, N2, que infla rapidamente um balão plástico situado à frente dos ocupantes do automóvel. As reações químicas que ocorrem nesse processo estão representadas pelas seguintes equações. No caso de acionamento do sistema de segurança descrito, supondo que o volume do saco plástico, quando totalmente inflado, seja 70 litros, e que inicialmente houvesse 2 mols de NaN3 e 2 mols de KNO3, qual será a pressão do gás em kPa dentro do balão quando estiver totalmente inflado? Considere a temperatura como sendo 27 graus Celsius. B. Supondo-se que o processo envolvesse apenas as reações representadas pelas equações 1 e 2. Qual seria a massa total das substâncias sólidas restantes no sistema? Vamos voltar para as fórmulas que ele dá para a gente. 2NaN3 formando 2Na mais 3N2. 10Na mais 2KNO3, formando 5Na2O mais K2O mais N2. Tá. Primeiro, ele pergunta para a gente qual que vai ser a pressão ocupada por todo o nitrogênio formado. A gente tem que lembrar que nitrogênio é formado por essa equação e por essa equação. Vamos ver em que quantidades. Eu tenho 2 mols de NaN3. 2 mols de NaN3, então eu vou ter realmente 3 mols de N2 sendo formado. Eu tenho também 2 mols de Na sendo formados. Se eu formo Na, então se eu tiver KNO3 suficiente, eu consigo fazer essa reação e formar mais N2. Em que proporção? Eu tenho 2 mols de KNO3, então eu poderia reagir até 10 mols de Na. Como eu não tenho 10 mols de Na, eu tenho só 2, então o meu KNO3 vai estar em excesso e o meu Na vai ser um limitante. 2 mols de Na é 1/5 dessa quantidade. Então eu vou usar 2 sobre 5 mols de KNO3, 1 mol de N2O, 1 sobre 5 mol de K2O e formar, o que é importante, 1 sobre 5 mol de N2. Então, no final, o meu N de N2 vai ser igual a 3 mais 1/5 do que seria formado aqui se eu tivesse 10 mols de Na. Como eu tenho só 2, eu vou formar 1/5 de N2. 1/5 é 0,2 mol. Então, meu N vai dar 3,2 mols de N2. Se eu tenho o meu volume, que é de 70 litros, eu tenho a minha quantidade de mols, que é 3,2. Eu tenho a minha constante universal, já em kPa, que é 8,3. E tenho uma temperatura de 27 graus Celsius, que eu vou ter que passar para Kelvin, que vai dar 300 Kelvin. Então, é só usar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, para saber o meu pressão. Então, a minha pressão vai ser igual, vou passar o volume dividindo, N, que é 3,2, vezes R, que é 8,3, vezes a temperatura em Kelvin, que é 300, tudo isso dividido por 70. Então, a minha pressão em kPa vai ser 113,8 kPa. Na item B, é importante a gente lembrar, quando eu multiplico a massa molar pelo número de mols, isso me dá a massa em gramas dos meus componentes. Ele me pergunta qual é a quantidade em gramas do que eu tenho no estado sólido.
no estado final, depois que estourou o airbag. Então vamos ver quanto de sólido eu formo. Aqui eu estou formando 2Na sólido, mas é consumido aqui, então ele não está no final da reação. O que está no final da reação? O que sobra de KNO3 depois que eu reajo esses 2Na, o que eu formo de Na2O e o que eu formo de K2O. Tá. Então, para o KNO3 primeiro, o número de mols vai ser igual à quantidade total, que é 2 mols de KNO3, menos o que eu utilizei para reagir com os 2 NAs formados aqui, ou seja, 2/5 de KNO3. 2/5 é 0,4, então 0,4. Isso vai me dar 1,6 mols de KNO3. E como eu sei que M vezes N é igual a massa, então M do KNO3 é 101,1 gramas por mol vezes o número de mols, 1,6. Isso vai me dar uma quantidade em gramas de 161,76 gramas. Agora vamos fazer o mesmo cálculo para o Na2O. O número de mols dele é o que é formado por essa reação, tendo apenas 2 Na. Então é 1/5 do que seria formado na situação em que eu tenho 10. O Na2O seria 5 dividido por 5, que me dá 1. Então o meu N é igual a 1 mol. Então, a massa molar é 62 vezes o número de mols, que é 1. Eu vou formar 62 gramas do meu Na2O. Agora eu vou fazer o mesmo cálculo para o K2O. O meu N vai ser 1/5 do que seria formado se eu tivesse 10 NAs. Então, como eu formaria 1, eu vou formar, na verdade, 1/5, que é 0,2. Então, o meu número de mols é 0,2 mols de K2O. A massa molar do K2O é 94,2. Então, 94,2 vezes 0,2 vai ser igual a 18,84 gramas. Se eu somar tudo, a quantidade de sólidos vai dar 242,6 gramas. Então, estourou meu airbag, vai acontecer as duas reações. A quantidade final de sólido que eu tenho é de 242,6 gramas. Muito obrigado e até a próxima.